Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas, nós estamos aqui todos os dias em dois horários, segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. E o que nós estamos fazendo aqui todo dia em dois horários? Nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Já tenho dito a você, nós estamos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, e hoje quero falar com você sobre a carta aos Efésios. Éfeso era uma das cidades mais importantes da época de Paulo, economicamente falando, culturalmente falando. Muita gente ia para lá para fazer negócios naquela cidade. E para que ninguém fosse ofendido, eles criaram muitos deuses. Religiosamente, a cidade era bastante impactada por várias informações que vinham de muitos povos e eles então acreditavam em tudo que entrasse ali. E aí as pessoas ganhavam dinheiro principalmente fazendo imagens e todo tipo de nicho religioso para vender. E aí o apóstolo Paulo entra neste lugar e começa a pregar o evangelho dizendo que haveria um único Deus, que havia só um único Deus, que aliás há um único Deus e um único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Isso criou um alvoroço tremendo na cidade. O apóstolo Paulo ficou pregando lá por 2 anos, abriu e estabeleceu uma igreja, deixou aquela igreja ali fortalecida, mas vivendo no meio de uma situação bastante complicada. A carta aos Efésios foi escrita em Roma. Paulo estava em Roma e ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso. Era uma cadeia domiciliar. Ele podia tanto receber visitas quanto ele poderia escrever cartas e enviar. E foi aí então que ele escreveu uma carta para fortalecimento dos irmãos da igreja de Éfeso, os Efésios. Essa carta ela é o 10º livro lá do Novo Testamento, tem 6 capítulos. Foi escrito ali pelo ano 60, 62 depois de Cristo e é uma carta universal, serve para todos os cristãos de todos os tempos, inclusive, claro, para mim e para você. Embora tenham 6 capítulos, a gente divide só em 2 partes. Então, os capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo está falando para eles a respeito da maior doutrina da fé cristã, que é a doutrina da salvação. A gente chama a doutrina de salvação de soteriologia. Essa palavra meio difícil, né? Soteriologia, que quer dizer justamente isso, doutrina da salvação. Você sabia que quem nasce aqui no Brasil, na Bahia, em Salvador, é soteropolitano? Soteropolitano, porque sótero significa salvação. E aí então, querido, o apóstolo Paulo fala nesses 2 capítulos a respeito de que a salvação é pela graça de Deus. Ou seja, não haveria nada que nós pudéssemos fazer para agradar a Deus suficientemente para que Ele nos enviasse ao céu, para que Ele quisesse a nossa presença com Ele para sempre. Então Ele manda o seu Filho Jesus para que nos salve. E isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, porque nós pecadores não tínhamos condições de absolutamente nada. Mas o amor de Deus, tão grande por nós, simplesmente fez isso. E nós hoje precisamos crer. Efésios 2, 8 e 9 fala assim, é pela graça que você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Está escrito isso lá. Lá no capítulo 1 ainda, ele fala sobre a doutrina da soberania de Deus no que diz respeito à salvação. Isso quer dizer, querido, que Deus nos escolheu antes ainda da fundação do mundo. Por quê? Não sabemos. Querido, não há nada em nós, não há beleza, formosura, aparência, não há riqueza, não há inteligência, nem mesmo espiritualidade, nada em nós que pudesse verdadeiramente agradar a Deus. Mas Ele simplesmente nos amou e este amor, né, nos constrange, porque simplesmente Ele nos escolheu, nos elegeu. O versículo 1 de Efésios 2 fala assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ainda assim Deus foi lá e nos resgatou, nos deu vida enquanto estávamos nesta condição. E por causa disso hoje nós podemos viver uma vida certa. Aliás, podemos ter vida, porque aquele que não tem a vida em Cristo, na verdade não tem vida. Simplesmente está caminhando por essa terra por um período e depois acabou. E depois o que resta é juízo de Deus, enquanto que, ó Deus, queridos, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, eles têm a esperança para esta vida
e para a vindoura, ou seja, vai viver eternamente. Mas, passado esse momento em que o apóstolo Paulo se refere às coisas ligadas à salvação e, portanto, ao céu, ele vai falar sobre como viver aqui na terra. E aí ele dá algumas orientações a respeito de como bem viver, porque embora a salvação seja pela graça recebida pela fé, ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 2 que nós fomos criados para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que vivêssemos nela. Então, depois de que você conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, aí agora você vai imitá-lo nas suas atitudes de amor. E aí nisso você vai praticar aquilo que agrada a Deus, as chamadas boas obras, que não vão salvar você, mas vão demonstrar que você está salvo. Lá então, nos capítulos seguintes, ele vai dar algumas informações a respeito de como viver bem aqui na Terra, como viver bem com o seu corpo, com o próximo, com a família, com o patrão, sabe, com os seus negócios, né, como gerir as suas finanças. E aí ele vai falar o seguinte, que para você andar bem, você precisa entender uma coisa. E ele vai completar isso lá no capítulo 5. Nós precisamos entender que há uma guerra espiritual que nos cerca a todo instante e que quer nos colocar por terra. E ele fala assim, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes depois de ter enfrentado tudo. E ele fala para que nós pudéssemos receber toda a armadura de Deus, e ele vai especificar quais são essas armaduras. Mas ele vai dizer assim, olha, nossa guerra, nossa luta não é contra carne e sangue, porque estava tendo muito embate entre as pessoas, os relacionamentos estavam complicados. Parece que isso não é só daquele tempo não, né? Casamentos destruídos, relações pais e filhos difíceis, problemas de trabalho, relacionamentos de todas as espécies. Então o apóstolo Paulo fala, sabe por que vocês estão sofrendo tudo isso? Porque vocês não sabem de uma coisa, vocês precisam entender que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra os principados, as potestades, contra todas as hostes malignas que se encontram nas regiões celestiais. Então, sabedores disso, vocês precisam colocar aí o capacete da salvação, empunhar o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça e calçar o sapato da preparação do Evangelho da paz. Então, ele nos orienta a que vivamos de uma vida em paz, uma vida pacífica com as pessoas e guerreemos, sabe aonde? Na oração. Nos coloquemos diante de Deus e falemos, Senhor, isso aqui está complicado. E comecemos a orar para destruir fortalezas, sofismas, sabedorias humanas e terrenas e coisas diabólicas que se levantam contra nós. Não adianta ficar em guerra aí dentro da tua casa, não adianta ficar em guerra lá no teu trabalho, aonde quer que seja, porque na verdade a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra espíritos malignos que intentam contra a tua vida, que te tentam, que te acusam, que te condenam. Então, sabedor disso, hoje, você vai parar de brigar com gente. Você vai entrar em oração e vai colocar tudo isso diante do altar de Deus. Porque Deus vai entrar com providência, vai fazer algo surpreendente. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para destruir as ações do diabo. Então, querido, querida, vamos viver em paz. Como é que você vive em paz? Você vai dobrar o teu joelho e vai falar, Deus, me reveste de toda a tua armadura, para que todo dardo inflamado de Satanás, toda seta que ele me lança com ponta de fogo, que é para me deixar a cabeça quente, venha ser destruído pelo teu poder. E eu possa caminhar uma vida de paz com o meu próximo, comigo mesmo, e vai ser algo tremendo no nome de Jesus. Você crê assim? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, se você crê, recebe essa palavra, não anda mais medroso com nada, porque, querido, na oração, através do poder de Jesus Cristo, que você vai declarar em nome de Jesus, você vai ver a tua vida melhorar e as coisas acontecerem aí dentro da tua casa e aonde quer que você coloque os teus pés, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te revista desta autoridade, te cubra com esta armadura poderosa para que você se veja livre de todo o mal. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o meu irmão, a minha irmã agora, que estão assistindo este programa, venham ser revestidos dessa autoridade. Essa autoridade que se transforma numa armadura de guerra, para que ele e ela possam enfrentar as lutas desta vida e saírem mais que vencedores. Sabedores de que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados, potestades, contra hostes malignas e espirituais das regiões celestes. Que o seu filho e a sua filha se tornem mais que vencedores. Reveste-o agora
deste poder. Eu te peço, faz isso em nome de Jesus. Amém. Olha, que Deus te abençoe poderosamente. Sou o pastor Silas da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica no centro da cidade, lá na Santos Dumont 1075. Quer saber mais sobre as nossas atividades? Entre em contato lá no telefone 43 3015 2727. É um WhatsApp também. Tem as redes sociais aqui do Em Frente, lá o Em Frente Responde, assim que é o nome, tanto no Facebook que você vai curtir, como no Instagram que você vai seguir, e lá no YouTube que você vai se inscrever no canal, vai acionar o sininho e vai compartilhar esse vídeo com muita gente, beleza? Que Deus te abençoe poderosamente. Também você pode entrar em contato lá no 439-9147-5007. Você já decorou, né? É o nosso WhatsApp. Fica com Deus, querido, e não esquece nunca de uma coisa. Eu aqui te amo em Jesus. Até mais, se Deus quiser. Tchau.